Meus amigos falam assim, cara, tu adora um problema. Tem que ser apaixonado pelo problema e não pela sua solução. 80% da tua venda é relacionamento. Técnica de venda na veia. O louco virou um visionário. Empreendedorismo salva. Hoje tá muito legal porque me bateu uma saudade. É o fundador e CEO da Criativando, foi o Shark Tank Brasil, Jonathan Tebaldi. Bom ver você aqui de novo. Muito obrigado, bom, maravilhoso estar aqui contigo de novo. Acho que a nossa história lá no Shark foi super emocionante. Pra mim, foi um dos episódios mais emocionantes do Shark Tank. Eu me lembro do momento que você entrou e tiveram ali umas 2 a 3 coisas assim que mais me chamaram a atenção. A primeira foi quando que você falou que você ficou contando a história da sua família, né? E falando que você ficou 6 meses com a barriga aberta por uma condição que a sua família, que sua mãe acho que estava vivendo no momento. Depois, quando perguntar, não sei se foi eu que perguntei, não sei se foi o João, não lembro quem foi que perguntou, quando a gente perguntou qual era o seu maior sonho, você falou assim, porque o meu sonho é estar no lugar, é estar sentada em algum momento. E eu acho que assim, o terceiro, e isso aconteceu poucas vezes, foi nos bastidores. A gente se encontrou, eu te dei um abraço, aí você tava chorando, eu tava chorando, emocionadíssima, eu botei a blusa. Aquela hora que eu saí, né, que a gente fechou lá, eu saí e aí a galera da produção chamou os bombeiros e me seguraram porque eles pensavam que eu ia infartar. Jura? Porque os meus Gente, não sabia disso. porque os meus batimentos estavam a milhão e aí a Fafi me pegou lá, segurou, calma. Aí quando eu me acalmei, ela me soltou, ela disse assim, agora tu vai lá com o Eric. E aí eu saí correndo e peguei o Eric no colo e joguei o Eric pra cima. Aí, nisso, chegou o pessoal da fotografia, enfim, daí ele disse, olha quem tá aí. E aí, quando eu virei pra trás, tu tava vindo com a camisa da Criativando por cima do vestido. A minha mãe que diz assim pra mim até hoje, nunca te vi chorar tanto, Piá, tu foi fazer todo esse fiasco na TV. Você foi a 4ª temporada e logo a 5ª e a 6ª foi quando veio a pandemia. Então a gente não podia ter mais contato. Mas no fim, assim, eu acho que foi um dos episódios mais vistos, pelo menos no YouTube, foi um dos episódios mais vistos. E foi o que abriu a temporada, né? Isso aí, estreamos a 4ª temporada. Pra quem ainda não conhece a Criativando, ainda, conta um pouco da Criativando. Criativando, ela nasceu numa cidade de 9 mil habitantes, né, no interior do Rio Grande do Sul, num momento de crise, de literalmente aquela coisa do tipo assim, eu tinha uma pequena gráfica, né, tava lá em Nova Bassano, e veio a crise de 2015, e aquela coisa tipo assim, não aceito que eu vou perder, não aceito que eu vou quebrar, sabe? Aquele sentimento do tipo assim, é impossível que eu não consiga fazer alguma coisa, é impossível, eu não aceito passar por isso. E você já tinha feito coisas antes, né? Você tinha vendido... Eu estudava num colégio adventista e aí a gente conseguiu montar uma cantina dentro do quarto, né? Então a gente tinha micro-ondas, computador, aí a gente ia no mercado, comprava coca, comprava miojo, e aí fazia, acho que pouca gente de repente deve conhecer rabo quente. O que é rabo quente, gente? É tipo uma resistência de chuveiro com uma tomada. Aí você bota, tipo, num balde com água, né? Num pote com água, liga na tomada e ele ferve a água. O nome disso é rabo quente? É. Adorei. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava o rabo quente, pegava uns potes, comprava miojo, fazia o miojo no quarto e vendia as porções de miojo. Daí aquela porção de miojo virou uma porção de miojo refrigerante. Aí virou porção de miojo e bolonhesa, né? Comprava... Caseirão mesmo. Caseirão, tipo, fazia no quarto. Entendi, né? você vendia. Isso. Quando queimava o rabo quente, a gente fazia com água do chuveiro. Importante, a cozinha tinha que funcionar. Mas aí virava rabo frio? É. E aí, a minha mãe, quando ela vinha me visitar, ela levava uma lasanha, porque eu adorava comer lasanha, enfim, ela me levava uma lasanha. E aí eu chegava aquela lasanha lá, quando eu esquentava a lasanha, um monte de gente batia na porta. O que tá acontecendo aí? Eu disse, vou vender. Vou vender. E aí eu começava a cortar a lasanha em pedaços e vendia dentro de um copinho plástico. Eu lembro até hoje, era R$2 o copinho plástico de lasanha. E aí a minha mãe dizia, o que tá fazendo tanta lasanha? Eu disse, tô vendendo. Caramba, mas não era ela que te instigava, foi você mesmo? Não, era eu que fazia. Sempre tive essa coisa meio do tipo assim... ver oportunidades. Que nem aconteceu com a história da lasanha, aconteceu com a Criativando, enfim, eu acho que hoje
todas as coisas que eu faço, e uma das principais características minhas que eu tenho, e até tenho meus amigos que falam assim, cara, tu adora um problema. E o que eu sempre ensino e todos esses anos de experiência é você tem que ser apaixonado pelo problema e não pela sua solução. Porque a sua solução, ela vai, naturalmente, ela vai mudar, ela vai se adaptar, ela vai evoluir conforme o comportamento de consumo, etc. e tal. Então, você tem que ser apaixonado pelo problema. E foi daí que veio a Criativando, né? E aí que veio a Criativando. E aí, o que aconteceu? Quando a gráfica tava ruim lá, enfim, tava quebrando, a minha mulher ficou grávida da minha primeira filha. E aí parece que todas aquelas coisas, sabe, que começam a vir, tipo, pagar salário de funcionário atrasado, o banco começou a ligar, enfim. E aí eu avisei todo mundo da minha família, avisei minha mulher, minha mãe, todo mundo, eu disse, eu vou me trancar dentro da empresa. Eu vou literalmente entrar e vou me trancar. Eu disse, eu não vou fazer nenhuma bobagem, né? Não condeno quem pensa isso. Acho que se você tá assistindo isso, se você pensa isso, deve procurar ajuda, enfim. E me tranquei dentro da empresa, avisei todo mundo. E eu disse, cara, eu não admito não achar a solução do problema. E aí, no meio da solução do problema, eu adotei uma coisa que eu faço hoje em praticamente tudo que a gente faz dentro da Criativando, o que eu faço no dia a dia, eu pergunto por quê, como e se. Por que as pessoas usam cartão de visita? Assim. Aí você vai ver o produto. Tá. Como elas fazem? Aí você vai começar a ver os teus concorrentes e como ele é feito. E aí você entra o C. E se eu fizesse diferente? E se eu fizesse de tal forma? E se eu fizesse Que é o famoso diferencial competitivo, Isso que aí. a gente sempre fala muito. Isso aí. E que não se pensa muito, muitas vezes, né? Exatamente. E aí, quando aquilo começou a ficar no quadro, eu comecei a ver todas as coisas que eu estava fazendo, todas as coisas que os meus concorrentes estavam fazendo e o que eu poderia fazer de diferente. E aí, no meio disso de diferente, saiu papel de parede. Aí eu disse, papel de parede? 9 mil habitantes. Vamos lá, né? Se saiu, aquela coisa, a gente não sabe até que a gente testa. Vamos testar e vamos ver. E aí, literalmente, saí bater de porta em porta de arquiteto. Peguei as cidades vizinhas ao redor e saí bater de porta em porta de arquiteto. Oi, tudo bem? Sou o Tebaldi. Na época não era Criativando. Na época o nome da empresa era Tebaldi Digital. Tebaldi Digital. Um nome muito criativo para uma cidade de 9 mil habitantes. Eu sempre fui péssima de nome. Muito péssima. Na verdade, eu sou até hoje. Né? Tudo F, alguma coisa, F-Class, F-Pitch, Farani, não sei o que. E aí descobri que, o arquiteto nunca me recebia. Aí eu, poxa, mas por que o cara não me recebe? Pô, meu produto é legal, a coisa é legal. Quando ele me recebe, ele quer o produto. Por que ele não tá me recebendo? Aí eu fui descobrir, por acaso do destino, que eu tinha que visitar ele quando tava chovendo. Por quê? Porque quando tem sol, ele tá na obra. Interessante. Ele não tem tempo para ficar no Uma técnica de venda na veia. E aí é quando você descobre, de fato, qual é a característica daquela tua persona, do teu lead, né? E aí, obviamente, você consegue ali mapear coisas inimagináveis. Hoje, o mundo que a gente vive, se a gente pegar e abrir o Instagram, é curso de tudo, é fórmula mágica de tudo, é a bala de prata de tudo. Só que o que realmente, no final, resolve é o feijão e arroz. Muitas vezes é só o básico que resolve. É o gastar a sola de sapato. E aí, tipo assim, aí eu lembro isso, tipo assim, chovendo, né? Aí, chovendo, não quero ir trabalhar, não quero sair de casa. Quando chovia, eu botava 2 mudas de roupa dentro do carro, porque quando uma molhasse eu trocava para não perder tempo, e ia literalmente bater de porta em porta. Legal. E aí aquilo começou a gerar demanda, e aquilo começou a crescer. E aí, naquele momento que aquilo começou a crescer, bem na época, a Wido Logos estava bombando, né? E aí eu até... Gustavo. Isso. E até eu tinha entrado lá, olhado aquela Wido Logos e tal, e eu disse assim, se eu pegar esse negócio da Wido Logos e transformar isso para um negócio de arquitetura, para vender papel de parede, vender um negócio, conectar os arquitetos com as lojas e tal, isso aqui dá game, isso aqui não existe. E aí, bem naquele momento, eu estava com o pessoal do Sebrae, né? A gente é muito grato ao Sebrae, o Sebrae nos descobriu, nos ajudou desde o início. E aí o cara do Sebrae disse assim, cara, o que tu tem é uma startup. Como um bom habitante de uma cidade de 9 mil habitantes, eu olhei para ele e disse, olha, chegou o Heineken semana passada, startup e não chegou ainda, não sei que cerveja é essa, né? E aí ele disse, não, isso é uma startup, enfim e tal. E aí a gente foi conduzido a passar no programa Startup RS do Sebrae, enfim, passamos no programa e aí a gente começou a criar o modelo da Criativando. Né? Então, eu sempre fui muito daquele cara, assim, como é que faz? Como é que chegou o produto? Quer dizer, não se chega ao produto final, né? Vamos combinar, né?
produto final, a gente está sempre validando. Sempre. Mas o que teve de aprendizado ali mais importante ali? Quando a gente entrou pro programa do Startup RS, a gente começou a todas as etapas, né? Então, tipo assim, eu nunca tinha feito um pitch na minha vida. Aí os caras, não, tu tem que fazer um pitch, explicar o teu negócio em 3 minutos. E eu, putz, naquela época, a Creativando, ela fazia almofada, quadrinho, papel de parede, canequinha, tudo que era... De gráfica. Coisa de gráfica, assim, a gente fazia. E aí, pô, como é que eu vou explicar tudo isso, né? E aí, enfim, foram 3 seleções, né? 3 etapas, a gente foi para a última, na última a gente foi selecionado, e a gente entrou pro programa. Aí no programa a gente começou a desenvolver persona, modelo de negócio. Foi onde você aprendeu. Isso, onde que a gente aprendeu tudo. Claro, como é que vai ser? Muita coisa a gente sabia, mas a gente sabia de uma forma desorganizada. A gente não sabia de uma forma organizada, tipo assim, por exemplo, sei lá, vamos falar sobre persona. Tem mais coisa em cima disso do Pedrinho e da Maria José, né? E aí a gente ficou 6 meses durante o programa. Então a gente aprendeu sobre tecnologia, aprendeu sobre MVP, aprendeu sobre pitch. E aí lá foi quando realmente, eu tô imaginando que você fez ali um beta Isso. da Creativando. Contratei um desenvolvedor, começou a desenvolver. Só que aí a gente cometeu o primeiro erro. O primeiro erro que a gente cometeu. A gente fez a primeira versão da Creativando para nós, não para o cliente. Muito bom. Importante falar Esse disso. foi o primeiro erro, porque quando a gente começou a fazer toda a versão da Creativando, a gente não tinha a ideia, a gente tinha a ideia nossa, a gente não tinha ideia do cliente, do que o cliente queria. E aí a gente já tinha recebido, foi na primeira, a gente saiu do programa, já recebemos o primeiro investimento da Venture, da aceleradora lá no Rio Grande do Sul, e aí a gente pegou a primeira parcela do dinheiro e literalmente queimou em marketing. Porque a gente acreditava que aquilo que era a versão beta... Aí você pivotou. Aí a gente pivotou. Só que a gente fez uma coisa que a gente não tinha feito antes. Entrevistado o nosso cliente. Mais ou menos uns 13 anos atrás, eu montei um restaurante branco lilás, que se chamava Farane Deli Café. E aí, né, vem mais a minha criatividade, que era meu nome, com um Deli Café, que ninguém sabia o que era um Deli Café num shopping de 140 mil pessoas por dia, todos os outros restaurantes do lado bombando e o meu vazio. Porque eu criei um restaurante onde eu vendia salada pronta, sanduíche pronto, e o brasileiro, né, ele tem um pouco mais de aversão à coisa pronta. Naquele momento, eu quase praticamente fali. Eu tinha juntado toda a minha grana na época, 280 mil, né? Eu já tinha outros 3 ou 4 negócios que iam muito bem, que eram as tabacos de café. Mas foi quando eu aprendi que não adianta você criar coisas para você. E sim, que é importante você olhar para o teu cliente, ou para a tua persona, ou para o seu avatar, e criar em cima da dor dele. Antigamente, né? Imagina, né? Os programas... do Sebrae, né? Mas antigamente você gastava muito dinheiro, montava um negócio, gastava muito, 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 sem validar, sem entender dor, sem entender esse processo, que isso veio mais agora, principalmente com o movimento de startups, de tecnologia. Mas antes, não. A minha mãe, enfim, quando empreendeu lá, foi tipo assim, vou comprar um mercado. Quanto? Tanto. É isso. E vamos lá, enfim, mas acho que aquela época também, né, antigamente as coisas eram um pouco mais fáceis e não tinha tanta informação como tem hoje, tanto concorrente como tem hoje, tanta coisa como tem hoje. Talvez a internet tinha uma prateleira sem fim, né? Mas ainda assim era desafio, não era... Empreender é um desafio, acho que desde lá de trás até hoje para frente, nos futuros, nossos filhos aí também vão ser. E aí, resumindo, como é que chegou a Creativando, que foi ao Shark Tank? Voltou 10 quadrinhas, ligou para os clientes, entendeu o que os clientes queriam. E muitas vezes, no caso da Creativando, e que eu vejo, tipo assim, às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande, muito grandiosa, muito tal, e não é aquilo que o cliente quer. Às vezes, sei lá, eu uso como exemplo, às vezes um Google Forms que tu faz grátis no teu Gmail resolve o problema, não precisa uma super plataforma, né? E, enfim, e aí a gente acertou o modelo e começou a crescer. Aí a gente começou a crescer, começou a atender o Brasil todo. E aí digitalmente? Digitalmente. Tá. Aí a gente contratou outros desenvolvedores, fez a plataforma, né? Do jeito como o cliente queria, como o lojista queria. E a gente começou a atender o Brasil todo. A gente... marketing digital, estratégia, dinheiro, tráfego, não sei o quê, papapá e tal, tal. A gente mandou um e-mail. A gente foi pro Brasil inteiro com um e-mail. O que tinha nesse e-mail? Naquilo de... N ferramentas, N não sei o que, eu disse, cara... Para abertura de e-mail, inclusive assim, técnica para abertura, taxa de abertura, taxa de conversão.
Esse é o pulo do gato. A abertura do e-mail. Se você é um lojista, qual é o título do e-mail que você vai abrir sem dúvida nenhuma? Você está resolvendo o problema dele. Preciso de um orçamento. Oi, Camila. Orçamento papel de parede para a loja da Farani Decor. Aí, ó, já temos o nome. O que a Farani vai fazer quando ela vê o e-mail lá, o título do e-mail? Preciso de um orçamento. Ela vai abrir. Quando ela abrir, o que eu fiz? Eu entrei entendi. Você botou ali no e-mail preciso de um orçamento para a pessoa se interessar. Isso aí. Que esperto. O que eu fiz? Eu entrei no site de uma grande fabricante de persianas e no site deles tinha todas as lojas deles do Brasil inteiro. Aí eu pegava a loja, o CNPJ, ia no busca CNPJ, descobria a razão social, pegava o domínio, ia no registro.br, descobria o nome do sócio, fazia um Excelzinho com todo o dado da loja. Aí eu criava um Gmail lá, né, Ana Paula, sei lá, e mandava um orçamento para todas essas lojas, dizendo um copy, literalmente um copy, falando como se eu fosse um público AAA, né? Então, tipo, o copy era assim, preciso de um orçamento. Camila, a arquiteta Paula me passou o seu contato. Estou me mudando para o Rio de Janeiro. Vou morar na Barra. Preciso de um papel de parede, olha só, para o quarto do meu filho. 3 metros de largura por 2,70 de altura, com as fotos do nosso último safari na África. Só tinha 2 coisas que ela podia fazer nesse e-mail. Ou ela respondia, não faço, e eu entrava com outro e-mail da Creativando apresentando que agora ela podia fazer. Ou ela dizia, eu faço e eu descobri um concorrente. Então, eu acho que é importante dizer assim, isso é técnica, né? Isso, técnica de copy, técnica de cadência de e-mail, técnica de taxa de abertura, é você realmente botar ali um título que seja persuasivo, com dentro você conseguir dar 2 opções para no final das contas você manter aquele lead que era frio. Isso aí. Né? Assim, a pessoa que não conhece, que é legal falar que é lead frio a pessoa não te conhece, mas ela passa a te conhecer. Ou às vezes ela não sabe que ela tem aquele problema e você vai lá e mostra para ela que aquilo é um problema e ela de lead frio, né, que é o potencial cliente, ela se torna morno, de morno ela se torna quente, aí você vai lá e você vende para aquela pessoa. É isso aí. Mas nessa época você já sabia isso tudo? Não, isso era 2018, antes da gente... Você fazia tudo empiricamente. Hoje falam copy, naquela época a gente falava escrever o e-mail, né? Copy é a linguagem persuasiva, né? E aí a galera começou a responder esses e-mails. Não, eu não faço. E aí a gente pegou o time comercial e começava a ligar para essas lojas. E aí essas lojas começaram a dar feedback, tipo, que legal, eu quero. Naquela época, já estava começando o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, tipo, bombar. Entendi. E aí a gente pegou uma daquelas lojas, sem querer, a gente pegou uma daquelas lojas que estava no Rio Grande do Sul, foi pessoalmente, deu um showroom para a loja, deu um atendimento top, porque a gente sabia que quando o Brasil inteiro fosse falar de nós, eles iam pedir no grupo. E nós precisava de uma prova social dentro do grupo. E aí, pedindo no grupo, todo mundo começava... A loja que a gente atendeu dizia, conheço, os guris são os amor. E aí, pum. E se falasse mal? Tinha chance de falar mal? Por isso que a gente foi lá pessoalmente, fez todo o atendimento. Tipo, a gente sabia até então que aquele feedback ia ser um feedback positivo. E aí, quando a galera foi pro grupo do WhatsApp, foi sucesso. E aí, a gente foi pro Brasil inteiro. A gente começou a atender o Brasil inteiro. E aí, no meio disso, a gente acabou se inscrevendo pro Shark. Fomos selecionados. E aí, vamos lá, chorar no Shark. Mas não chorei sozinho, né? Eu chorei também. E me conta aqui, foi uma aula aqui da gente entender processo de construção, venda, o que você usou de estratégia, errou. Eu imagino que você deve ter errado bastante, a gente continua errando sempre. E aí, quando você chegou no Shark Tank e aquela porta se abriu, e aí? Todo empreendedor... ele sempre, antes de existir o Shark Tank Brasil, eu já assistia o norte-americano. O norte-americano, né? Aquela coisa do tipo assim, você sempre olha assim, você diz assim, um dia eu quero estar lá. Um dia eu quero estar lá, um dia eu quero estar lá, um dia eu quero estar lá. E aí, quando chega a hora de você estar lá... A ficha não cai? Meu Deus. Sabe que eu me mijei antes de entrar lá, né? Mas faz parte, porque, né, assim, além da gente falar que somos humanos... Eu, quando sentei pela primeira vez ali na cadeira, aí eu vi o João Apolinário, aí eu vi o Shiba, que eu era fãzona do Shiba, eu copiava as estratégias dele de restaurante, aí falaram assim, não, fica tranquila, você vai revezar a cadeira com o Wizard. Eu falei, pô, fica tranquila, eu vou revezar. Eu falei, essa cadeira é grande demais pra mim, né? Imagina, eu falo de tecnologia, né, que na época
não era tanto assim, né? Eu era mais conhecida ali no mercado de startup. Você tinha o João Apolinário da Polishop. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu, né? E quantas pessoas não passam por isso na vida? Quantos empreendedores, empreendedores, pessoas que trabalham nas empresas, passam por situações em que você precisa ter ali um controle emocional. Como é que você fez? Como é que você faz o seu controle emocional? Primeira coisa que uma vez eu fiz e deu merda, eu não faço mais, é treinar, sabe? Tipo, decorar. Deixa acontecer. Primeira coisa. Tipo... Seja você. Seja você. Tipo, pitch, essas coisas e tal. Ninguém acredita, mas eu não decorei, eu não treinei, eu não fiz absolutamente nada para ir pro Shark. Porque eu acho assim que cada momento que a gente tem, esse momento tem que ser único e ele tem que ser o momento daquela hora. Real. Real. Entende? Ele tem que ser real. Você tem que ir lá e tem que se doar para aquele momento, para aquilo que está acontecendo. Não adianta você ir lá, decorar, blá, 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 blá. Cara, quem tá do lado, quem tá sentado na cadeira de Shark, vê isso. Mas e hoje? O que assim, você tem alguma prática, você tem alguma coisa, você faz alguma coisa ligada para controle emocional? Chega uma hora que a gente precisa ter ali não quero falar equilíbrio, porque assim, é meio quase utópico, né? Mas você precisa ter uma coisa de vida ali relativamente equilibrada, né? Pessoal, profissional. A minha esposa é minha sócia, né? Então a gente começou a Criativando junto lá, enfim, toda a nossa jornada foi junto. Ela era o financeiro, não é isso? Não, era financeiro. Hoje não é mais o financeiro, hoje ela é o COO, né? O financeiro já é outra equipe, graças a Deus, né? Mas, enfim, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente brigava muito, né? Porque, marido e mulher o dia inteiro junto, a noite inteira junto e tal e tal. E o que a gente acabou entendendo, e graças a Deus hoje dá muito certo. Das 8 às 6, cada um tem a sua função, responde pro outro que tem para responder. Das 6, a gente desliga. Porque eu empreendi com a minha família, era briga no trabalho, briga em casa. Hoje a gente consegue fazer isso. É um desafio, né? Só que daí o que acontece? Um tem que policiar o outro. 6 e 7 horas da noite. Tu viu coisa lá? Amanhã a gente conversa. E o que eu faço, assim, pra me manter, tipo, hoje, por exemplo, né? Claro que dá aquela crise de ansiedade. Pô, vou estar aqui de novo, vou gravar de novo e tal, tal. Esvazia a mente, não fico no celular, tipo, 10 minutinhos, assim, sei lá, sentado em qualquer lugar, olhando pra cima, respirando. E meio que se desconectando do exterior para você estar aqui focado no... Porque não deixa de ser um estado de presença, né? Sem dúvida. E a gente sofre com isso, com ansiedade, com coisa e tal, do tipo, né? Como é que vai ser? O que eu vou falar? Como é que eu vou dizer? Tipo, Será que eu vou falar errado? Querendo prever cenas, sabe? Situações e tal. Então, tipo assim, cara, senta, relaxa. De boa, conserta. Não sofro mais por ansiedade, graças a Deus. Tipo, acho que o Shark foi uma prova disso, né? Eu acho que ali é a maior prova, né? A galera não sabe, né? Mas, tipo, enquanto a gente fica esperando ser chamado, meu Deus, aquela salinha lá... Todo mundo fala que aquela salinha ali... E tem um monte de empreendedor, né? Lá na salinha tem uma porta, né? E daí a galera começa a querer treinar na porta. Eu fui pra longe da porta e disse, eu não quero treinar na porta, cara. Primeira coisa, tu nunca te vi na vida. Aí tu chega lá e fala uma coisa, tipo, eu faria assim. Pô, desestrutura. Por exemplo, né? Você ali com outros empreendedores. Você ouviu alguma ideia que você falou, putz, essa ideia é muito melhor que a minha. Se isso te gerou alguma insegurança? Nossa. Porque acontece na vida real, né? Deixa eu te contar. Quando a gente entrou pro Startup RS, tá? Tinha lá uma startup de contrato, uma startup de seguradora. Não, eu tô dizendo no Shark Tank, lá na salinha do Shark Tank. Não, mas eu vou... E tinha, tipo assim, diversas startups, né? E era tudo negócio top. E eu era o cara do papel de parede. No Shark, lá naquela salinha, aconteceu a mesma coisa. E aí eu me lembrei da minha época, que eu tava lá, sabe? Tipo assim, tipo levando bullying, sabe? Bullying, mas assim, bullying de ideias, de negócios. E aí eu olhava assim e dizia, puxa vida, tô fazendo o que aqui? Esse cara vai entrar, ele vai se dar bem, ele vai, né? E vai dar tudo certo pra ele, e eu é certo que eu vou apanhar, né? O objetivo do Shark é, tipo assim, não apanhar. Né? Como é que você conseguiu controlar ali a insegurança? Porque é uma coisa normal, diária, biológica, assim como o medo. Peguei e saí, não fiquei no meio da galera lá, né? Eu observava de longe.
Até tinha umas outras meninas que estavam lá, que eu não vou me lembrar o nome da startup delas lá. E aí elas meio que começaram a se bater, sabe? Assim, eu chamei elas e disse, vem cá. Eu disse, sai daí, vem pra cá. Deixa a galera lá e tal, né? E, cara, daí quando me chamaram e eu desci, eu tava entrando e tava saindo dois empreendedores lá, né? E aí tinha rolado uma coisa não muito legal lá dentro com esses empreendedores que estavam saindo. Nossa, e aí? E aí estavam chorando e tal, enfim, né? E aí... Chorando, literalmente? Tava o pessoal me lembrando isso, o que aconteceu aí? Bah, os tubarão tão brabo, não investiram em ninguém, tão dando mordida até dizer que chega. Era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Começa logo isso aí, se deixa eu ir, terminado uma vez, eu disse, eu já tava no meu limite, assim, sabe? Da pressão, da coisa. E aí, bom, aí vai. Aí quando abre a porta, dá de cara com vocês lá. E a música tocando, que aquela música fica tocando, né? Tudo passa na cabeça, assim, sabe? Tipo, foi uma coisa, mas tipo, deixa rolar. Você já aprendeu que o fluxo de caixa não é salário? Valeu, obrigado. Graças a Deus já aprendi muita coisa. Eu acho que é importante, ó, a gente deu essa risada aqui, mas você consegue lembrar do fato? Eu lembro de várias coisas, né? Mas eu lembro que tu me pediu, que a gente tava falando os números, né? De fluxo de caixa, enfim. E aí a gente falou sobre o fluxo de caixa que era para ser pago em salários. Daí tu disse, não, mas peraí, fluxo de caixa não é salário. Uma coisa, outra coisa. Entendeu? Aí aparece embaixo no VT depois, fluxo de caixa, 2 pontinhos, o que é? Muito bom. Mas você sabe que essa legenda ela é super importante porque o Shark Tank ele é um programa para família, né? Igual isso que a gente está fazendo. Ele não é um programa... Obviamente, sim, você tem muito empreendedor, mas você, como no Brasil, a cada 10 pessoas, 8, 9 querem empreender, ele acaba sendo também um programa para pessoas que não entendem de negócio. Para educar. Para educar. É claro, assim, eu ainda tenho um tom professoral, né? Que eu tinha que ter um cuidado, porque senão eu ficava muito professor ali, né? Mas eu, no fim, assim, eu tava te analisando, eu não tava analisando se você era um baita financista ou se você entendia do fluxo de caixa, mas isso não me impediu nenhum dos outros Sharks de terem interesse em você. É legal, né? E a gente vê que, tipo, né, essa questão, assim, que é que nem tu falou, é uma coisa que a gente deve aprender, né? Como a gente errou muito lá e aprendeu muito até hoje, sim. são coisas que a gente vai aprendendo, tantos termos, tantas coisas, enfim. Quando a gente começa pequeno é uma coisa, depois quando a gente começa a crescer, a gente começa a ter que setorizar, aprender e ter outras coisas dentro da empresa também. E você trabalhou para outras empresas, né? Outras grandes empresas, principalmente empresas de telefonia. Você já quebrou alguma vez? Só que eu não lembro. E eu adoro todas as situações de quebra, fracasso. Eu falo muito sobre isso. Porque a vida não é só ganhar, né? Já tive sorveteria. Já tive agência de marketing digital lá, quando ainda se falava só de Orkut. Já tive um e-commerce. Já tive um e-commerce de sex shop. Já tive uma agência de fazer e-commerce. Já tive um monte de coisas, assim, tipo, sempre ligado a serviço e coisa e tal. De produto... Deixa eu me lembrar aqui. Uma vez eu comprava tablets da China para vender no Mercado Livre. Comprava suporte de... Olha só, hoje falam dropshipping. Naquela época era Google. Vai procurar no Google, né? Eu comprava suporte de GPS para vender para caminhoneiro, botar no caminhão os Garmin, aqueles grandão que tinha antigamente. Sei. Tá? E você trabalhou dentro de empresas, né? Trabalhei para uma empresa de telefonia, né, uma multinacional. Na época, eles lançaram um concurso digital para quem ia fazer o layout do aplicativo deles. Tá. Né? Hoje, conhecem aí como Android, mas naquela época era outro nome. E aí eu fui o cara que desenhou o layout do sistema. Então você era um intraempreendedor. Participei do concurso, enfim, entrei depois. Trabalhou dentro de empresa, teve outros negócios, até você chegar ao que eu imagino que é o teu sonho, Criativando. Teve um negócio que eu não contei. Eu fui camelô. Jura? Camelô na Praça 15 de Porto Alegre. Caramba! CD de Play 1, Play 2, Dreamcast tinha. Play 1, Play 2, Dreamcast tinha. Jura? Compro ouro, vendo ouro, Mas tinha. você vendia o CD pirata. Eu sei, eu trabalhava no edifício central aqui no Rio de Janeiro e assim, era o tempo inteiro, assim, era... Não, e na verdade eles vendiam pra Dedéu. Vendia muito. Play 1, Nossa, Play 2, mas Dreamcast. eu me lembro disso assim, mas era...
e botava tudo no chão. Não, eu né? tinha a banca. Eu tinha Ah, banquinha. tá. Eu já tinha Não, lá a volume. galera botava no chão, assim, aí eles botavam tipo um cavalete, aí subia com todas as capas, assim. Quanto tempo você foi camelô? Não sabia disso. Um ano, acho, um ano e pouco. E como é o aprendizado de você conseguir lidar com o público ali passante ali? Atendimento. Pessoas. Tô imaginando. Muito disso foi aprendido no balcão na farmácia, né, com a minha mãe. E, tipo assim, você pode vender qualquer coisa. Só que 80% da tua venda é relacionamento. Se você conseguir fazer atendimento, relacionamento com o teu cliente, 20% só se torna preço. Os outros 80% você vai conseguir trabalhar com o teu cliente. E como é que acho que é legal você falar isso? Como é que você consegue fazer uma venda de relacionamento com uma pessoa que tá ali passando em 2 segundos? O que ela tem na mão, o que ela tá levando, qual é a roupa dela, uma leitura da pessoa, do que ela tá chegando, qual é o ritmo do passo que ela tá andando. Tipo, eu sou muito crítico com esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, não adianta você querer abordar uma pessoa na rua que ela tá correndo a milhão ou que ela tá vindo olhando pro relógio. Ela não vai nem te dar atenção. Ela não vai nem te dar atenção. Além de ser técnica de negociação, a técnica de venda é você saber quem é o seu interlocutor. Via de regra, você consegue fazer isso quando você tem mais tempo. Você vai fazer uma reunião ali com uma empresa, com algumas pessoas, etc e tal. Quando você não tem tempo, tem que ter uma sagacidade ali. Imagina, né? Você sendo um profissional, um ambulante ali. No final das contas, assim, tem muita técnica. Assim, eu me lembro de um que ficou muito famoso no Rio de Janeiro, da banca do Davi. Ele tinha uma banca de jornal. As técnicas de marketing dele, assim, eram muitas coisas empíricas, assim. Ele ficou mundialmente, ele ficou nacionalmente famoso, etc e tal, porque as técnicas de marketing que ele usava numa banca de jornal eram tão boas quanto, de repente, se ele tivesse numa grande empresa. E eu vejo, assim, você muito como um generalista, né? No fim, assim, você acaba entendendo ali do todo. Como é que você, assim, eu sou generalista, né? Eu sempre tive muita gente virava, você é desfocada, você não sei o que você não sei o que, é tudo eu ouvia, né? E depois, né, aquelas primeiras pessoas que falam que você não ia dar certo, e depois quando você começa a dar um pouquinho de certo, a pessoa fala, eu sabia que você ia dar certo. Sempre Eu acreditava o em louco você. virou visionário. É. Uma vez eu ouvi do pai de um amigo meu, você não precisa fazer, mas você precisa entender e conhecer alguém que faça. Então, muito da Creativando hoje, o que acontece? Por exemplo, assim, vamos lá, vamos falar de desenvolvimento, né? Pô, a gente sabe que tá todo o caos hoje de desenvolvedores no Brasil, isso é né? Pô, vem uma empresa... Dificuldade de mão de obra. Vem uma empresa, paga em dólar, enfim, tal e tal. Aí, beleza, o que eu faço? Eu tenho condição e tempo de ficar 2 anos, 3 anos estudando para virar o desenvolvedor? Não. Porque eu não consigo dar conta da empresa e virar o desenvolvedor. Mas o que eu, como proprietário de empresa, como CEO, tenho que fazer? Eu tenho que entender qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor solução para resolver o meu problema. Sim. O que está acontecendo com a Creativando agora, né? Que até acabou se tornando um outro business, né? Problema de mão de obra de desenvolvedor. Creativando é tecnologia. Tem muita coisa na Creativando que a gente evoluiu desde a época do Shark até hoje, enfim, muita coisa que a gente vai fazer, né? Vou ficar sempre nessa situação, refém dessa situação? Não. Não posso. Porque senão a minha empresa fica refém e uma hora dessa a minha empresa quebra, termina por causa que eu não dei mão de obra. O que eu vou fazer? Vou buscar uma solução. Descobrimos outra tecnologia, que se chama hoje, que é a hype do momento, que é no-code, né? Beleza. Aí, explica o que é no-code. No-code, bom, existem 3 formas de desenvolver softwares, né? A hard code, né? Que é só digitar código, aquela coisa do Matrix que a gente vê, né? É o cara codando ali por trás, o desenvolvedor, o programador. Isso, horas de código, escrevendo ali milhões de linhas para fazer uma tela. Existe tecnologia que se chama low code, que é pouco código, e existe as no code, que é literalmente sem código nenhum. É mais lógica do que você ter que digitar código. Mas ele já usa templates próprios, já usa o... Ele cria templates do zero, como se fosse um Canva lá, sabe? Arrasta e solta os formulários, as telas, e aí por trás... Pra software. Isso, muito e aí legal. Por trás ele vai criando as ligações de banco de dados, enfim e tal. Aí quando eu fui ver essa tecnologia, eu disse, pô, beleza. Por que essa tecnologia é boa? Porque a curva de aprendizado dela é muito curta, o resultado é mais rápido, então o que eu preciso para formar... E você não precisa de um desenvolvedor hiper, ultra, full stack, blá, 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 que está com dificuldade no mercado. Você consegue, de repente,
Tem uma pessoa em formação. Vamos dizer Exatamente. assim. Né? E aí eu fui provar essa tecnologia. Eu fui mexer na tecnologia. Aí eu peguei, reservei um final de semana, estudei a tecnologia e consegui fazer o básico da versão nova da Creativano, uma tela de cadastro e coisa e tal. Eu disse, pô, se eu fiz isso num final de semana, se eu pegar uma pessoa e botar ela aqui full time, eu consigo resolver o meu problema. Se eu botar 5, pô, eu preciso fazer? Não. Mas eu preciso entender como é que faz? Sim. É perfil clássico do empreendedor que vai lá e dá um jeito, não importa como. Eu tinha um problema de desenvolvedor, tá? Aí eu conheci uma tecnologia nova e eu preciso formar gente. Como é que eu faço para formar? Aí eu fui louco. Eu não quero formar 5, eu quero 50. Pra você poder selecionar 5, é isso? Exatamente, mas eu quero formar 50. Quanto vai custar para formar 50? 80 mil reais. Peguei o melhor cara de Bubble dessa tecnologia no-code do Brasil, hoje um dos maiores do mundo. Quero formar 50 pessoas. Ele me disse, tu é louco? Eu disse, eu quero 50. Quanto? 80 mil reais. Fui na prefeitura. Prefeitura, tem um projeto, assim, 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 vamos formar mão de obra na cidade, papapá. O prefeito chegou e disse, eu banco metade. Legal. Chamamos outras empresas de tecnologia da região, toparam, juntamos 80 mil reais. Agora, a gente tem 50 desenvolvedores em formação. Que demais. E esses 50 desenvolvedores de formação, todo o curso dele, toda a jornada deles de 6 meses, é tudo em necessidades da Creativano. Que demais. Mas você tá hoje com 50 desenvolvedores, não? 43. Caramba! Uau! Que demais, hein? E aí, a pergunta é, quanto isso custou para mim? Quanto isso custou? 0. Vi a tecnologia, vi a necessidade, vi o momento, vi a oportunidade. Juntei tudo, coloquei, juntamos as outras empresas, todo mundo. Agora toda essa galera no meio desse curso, vai ser contratada. Inclusive, manda uns alguns, por favor, tá? Mano, pode deixar. Já que você falou que você foi camelô, na verdade, assim, você é um bom vendedor, a gente vai agora pro Venda o Invendável. Venda o Invendável é o seguinte, tá? Você vai ter que vender o invendável em 30 segundos. Não pode rir. Tenho certeza que você vai arrasar aqui. Eu já tô botando pressão, tá? É normal. Nada diferente da realidade. Não, Ó, já tô acostumado. 30 segundos, e aí, ó, tá olhando ali na tela, tá? Bota de chuva com abertura pra dedos. Essa bota é uma bota especial, feita para você que gosta de trabalhar com argiloterapia, tá? Por que ela é uma bota para argiloterapia? Para te colocar os teus pés, tu fica muito tempo durante o dia caminhando para lá e para cá de salto, e essa bota, você colocando ela tem argiloterapia, onde que ela respira os teus dedos para não causar fungos nas tuas unhas. Então a argiloterapia fica só agindo embaixo na sola do teu pé, e do lado a bota ela contrai, tá? Para que faça uma massagem nos teus tornozelos, nos teus calcanhares, que é uma das grandes coisas, eu acho, que tu sofre hoje o dia inteiro andando de salto, e qualquer mulher hoje que tá aqui assistindo pode também sofrer disso. Brilhou, hein? Brilhou, brilhou. Argiloterapia. Mas de onde você tirou a argiloterapia? Sei lá. Gente, argiloterapia. Eu precisava vender a bota. Vamos lá, a bota tá lá. Mas você é formado em quê? Eu estudei psicologia, fiz 2 anos de psicologia, larguei a psicologia e fui estudar medicina tradicional chinesa. Jura? Juro. Então é hoje acupuntura. Isso aí. Nossa, eu tô precisando muito hoje. Hoje é o dia que eu faço acupuntura. Hoje é o dia, tá vendo? Mais uma coisa? Importante, gente, ó. Empreendedor multifacetado, é isso mesmo, é generalista, né? Na verdade, assim, durante muito tempo eu achei que eu tinha que ser empreendedora do negócio próprio, negócio único. Vai lá, constrói um negócio e cresce ele, etc e tal, porque é um modelão meio que é mais, vamos dizer assim, é mais comum. Mas eu descobri que eu não era, e por isso que eu fui ser investidora também, além de empreendedora, porque eu queria olhar outros negócios. Me dá prazer ver outros negócios, me dá prazer ir lá e falar, putz, eu vou aqui, eu vou conseguir te ajudar aqui, ver o negócio crescer. Tem um exemplo assim, tem um amigo meu lá que botou uma operação de food lá. E aí ele tava com problema lá, não conseguia acertar o molho lá, o negócio e tal. Eu disse, cara, dá aqui pra mim que eu faço. Eu sou cozinheiro? Não. Tenho especialidade de cozinha? Não. Mas eu tenho o quê? Vontade de aprender. Fui lá, aprendi, YouTube, não sei o quê, queimei o liquidificador, mas acertei o molho pro cara. Show. Top. Então cara, quer alguma coisa, busca conhecimento, vai atrás. Então agora, Tebaldo, é o seguinte, ó.
Segundo Venda, o Invendável, tá olhando ali, ó, na tela. Porta-lata para volante. Fui boazinha aqui. Ah, foi. Nossa, tá sendo uma boa. Vamos lá. Essa porta-lata é um porta-lata exclusivamente para energético. É proibido, ele se ajusta e ele detecta se for uma lata de cerveja, porque dirigir e beber não combina. Se você dirige e bebe, você está fazendo coisa errada, então não faça mais isso. Então, esse suporte, ele é específico para energético. Dentro desse suporte também, ele tem um sensor, e esse sensor consegue detectar se o teu volante está indo muito para um lado ou para o outro. E aí ele dispara uma sirene para que você não perca o controle do teu volante também. Então ele é um acessório para quem viaja bastante. Caramba, ele além da bebida, ele ainda controla a forma de dirigir. É o objetivo dele. Boa. Super. Lançamento, hein? Curti, hein? Lançamento da Creativando. E ele pode ser personalizado. Ele deve ser personalizado. Clica aqui embaixo. Né? Arrasta pra cima. A gente falou do Shark Tank, acho que é importante dizer. As pessoas acham que o Shark Tank, né, que a gente sabe, quando na verdade nenhum dos Sharks sabe, até porque nenhum de nós ali, nós não somos atores nem nada assim, e perde essa coisa do igual você tá aqui, eu falei, não vai receber nenhum roteiro antes, porque senão a gente perde todas essas coisas engraçadas. E quando você foi ao Shark Tank, né, a gente já falou, vou reforçar, teve aquela coisa, o seu pitch foi um pitch muito emocionante, né, ele foi emocionante ali, né. E você falou muito, eu me lembro da frase que você falou do empreendedorismo salva, foi uma coisa nesse sentido. É o início, é a ponta de alguma coisa, é como se você estivesse numa sala de reunião. E depois você tem a diligência, né? Tem um prazo para você fazer as diligências. Bom, você sabe, eu estou aqui falando, mas você sabe, a diligência é onde a gente faz a análise mais aprofundada, né? Foi quando a gente começou a fazer inúmeras reuniões. E aí eu acho que é importante dizer, porque muitas vezes o público acha que todos os negócios necessariamente vão para frente e que isso é comum dentro do ambiente de negócio. Eu que sou investidora profissional, assim, você tem até uma média dentro do ambiente de investimento, de venture capital, você tem uma média que bate aí os seus de 5 a 10%. Então, assim, de 100 que se analisa, de 5 a 10% você investe. Porque tem milhões de variáveis e é comum, né? Como é que foi a sua vida pós-Shark Tank? O Shark, ele nos catapultou, assim, né? Até hoje a gente colhe frutos do Shark. Mas tem que saber levar isso e tem que saber entender isso, né? Como que as coisas funcionam, né? Tipo, por exemplo, lá a gente teve as reuniões, enfim, a do diligence, chegou o momento que a gente acabou não seguindo com a negociação, né? Ainda. Vai rolar! Não, porque é legal falar isso, Sebaldi, porque primeiro que a gente se fala sempre, né, assim, e ali você tá sempre me dando o status da Creativando, não. E isso acontece com muitos outros empreendedores que não necessariamente vão ao Shark Tank. Porque é preciso fazer isso. Às vezes não é o timing. Obviamente aconteceu alguma coisa durante a due diligence, isso não quer dizer que a empresa é boa ou ruim. Às vezes, naquele momento ali, não fazia sentido muitas vezes a estratégia, mas isso não quer dizer que 2 anos depois, 3 anos depois... Mas se acontece, é comum. Não, eu acho que isso acontece, é comum, e eu acho que tem que ser maduro para entender isso. E não ficar com raivinha, né? Porque às vezes acontece, né? Exatamente. Eu acho que assim, da mesma forma como a gente tem opiniões diferentes, sei lá, vamos pegar o exemplo, política, entendeu? Eu acho que se você tem uma opinião A e eu tenho uma opinião B, independente disso, a gente tem que se respeitar e tem que ser maduro para entender o que acontece. Então, sabe, vou dar um exemplo nós dois. Lá no momento, lá não deu a due diligence, lá, enfim, a gente não fez negócio. Mas naquele momento. Mas a gente sempre se falou. Sempre. E às vezes a gente fala, tipo assim, eu falo com a Fran pelo WhatsApp. Todo mundo, o quê? Tipo, sim, e a gente manda o WhatsApp, né? A gente fala por WhatsApp. A gente falou semana passada, inclusive. Falou semana passada, 2h. E eu que te mandei mensagem. E daí, tipo assim, por exemplo, aquele dia que tu tava em Foz, bateu uma foto na franquia Creativando em Foz, me mandou no WhatsApp, que legal. Então, tipo, acho que a gente tem que ser, os empreendedores, enfim, quem passa pelo Shark, qualquer coisa que for fazer, você tem que ser maduro o suficiente para entender que negócios são negócios, pessoas são pessoas e amizades são amizades. E foi o que aconteceu com a gente, né? Então, tipo, olha,
Lá, naquele momento não rolou. Mas agora tudo indica que vai rolar, né? Então, é o time que precisa Isso, sem dar, é o dúvida. momento que precisa dar. Eu sempre tenho um ditado que diz assim, o mundo é redondo, ele dá voltas, ele sempre volta pro seu devido lugar. Independente de empreendedores que foram ao programa ou não, ou que vão. Porque tem uma máxima que diz em investimento assim, we do not invest in lines. We do not invest in dots, we invest in lines. A gente não investe num ponto, a gente investe em linha. Então é um primeiro contato, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Porque imagina, você tá ali, você tá dando a mãozinha pra pessoa, igual uma reunião. Você tá numa grande reunião, você tá dando a mãozinha ali, você tá conhecendo ali naquele momento. A gente faz um commitment, né? Você sabe disso, a gente assina lá na hora, que é como se fosse equiparado a um memorando de entendimentos numa reunião de negócios, né? Onde você alinha ali algumas coisas básicas. Mas depois se analisa a fundo. Mas tem empreendedores que eles ficam chateados, né? Não só com a Camila, mas com investidores profissionais de uma certa forma. E isso, no fim, isso acaba sendo Prejudicial para ele mesmo. prejudicial para ele mesmo, porque quantos sapos eu não engoli na minha vida e quantos sapos eu não engulo diariamente de coisas que eu queria que acontecesse, que não aconteceram. E eu viro pra pessoa e falo assim, falo, ok, eu continuo por aqui. Eu acho que isso é uma coisa assim, ó. Se a gente for falar no mundo de investimento hoje, né? De startups e coisa e tal. O mundo hoje das startups, ele é muito pequeno. Entende? O mundo inteiro como um todo, ele é muito pequeno. Então, uma má conduta, ou sei lá, Sem uma dúvida, coisa que tu pode ter aqui, ela pode refletir em outro lado lá na frente. Né? Então, acho que quando a gente fala de negócios, sempre tem uma máxima assim, pô, tu tá falando de negócios, tu não é obrigado a gostar do meu negócio. É claro. Lá no interior a gente fala assim, quanto é? Sei lá, né? R$10. Pô, mas R$10 é caro. O cara fala, mas tu tem dinheiro. Se eu tenho dinheiro, o dinheiro é meu, não significa que eu tenho que dar pra ti. Mas escuto isso muito. Mas você pode, então, como se fosse uma obrigação. Exatamente. Então, assim, independente se for no Shark ou o que for que seja, cara, você tem que ser maduro pra entender. Vou fazer uma reunião, caso da Creativando, vou fazer uma reunião com o arquiteto Y. Aí o arquiteto não me compra. Vou ficar brabo com o cara? Vou ficar... Não! É a opinião dele, é a opção dele, é o negócio dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para casa, entender por que ele não comprou de mim, voltar para casa, entender por que, melhorar, ajustar, para daí depois voltar para ele e dizer, olha, e agora? Vamos lá? Entende? Isso é business, isso é negócio. Boa. Assim, eu vejo muito claramente uma maturidade em você. Como que a Creativando cresceu pós-Shark Tank? Bom, a gente entrou no Shark e a gente queria fazer as franquias, né? A gente estava com o projeto de fazer as franquias, né? Eu lembro. E aí, eu lembro até, né? Eu te liguei desesperado lá e disse, pô, Farelli, aqui tem gente querendo franquia. Fica tranquilo, meu querido. O melhor cara de franquias, não sei o que, tá comigo. Daí eu olhei pra Carla e disse, olha, nós aqui tudo cagado e ela é a menina do cara. Eu disse, como é que é, né? Tipo, são estágios, maturidades, coisas diferentes, né? Enfim, e hoje a gente tá com 16 franquias no Brasil. Uau! A nossa meta agora é chegar a 20 até final do ano. Aquela lá de Foz é franquia. Aquela de Foz é franquia. E é uma franquia de um franqueado aí que tá fazendo sucesso. Que legal. E a gente tá com 16, a gente já chegou até o Amazonas. Jura? A gente tá no Amazonas, já tá com uma unidade, uma unidade lá, já tá pronta, só tá esperando a inauguração lá. Nesse meio tempo, a gente virou um parceiro de negócios da Epson. Então, a Epson, né, entrou com a Creativando hoje. Hoje a gente utiliza a tecnologia de impressão Epson. E é uma empresa que a gente consegue aí internacionalizar muito rápido, né? Porque os caras, eles têm as impressoras que a Creativando precisa. Sem dúvida. Então, tudo isso que está acontecendo dentro da Creativando está muito legal. A gente está trabalhando numa versão nova de plataforma, que vai entregar o ano que vem. Já está atrasado isso, mas a gente vai entregar o ano que vem. A gente tem uma super novidade, né? Que fazendo tudo isso que a gente conversou até agora e olhando tudo, né? A gente viu uma necessidade no mercado que existe um glamour do balcão para fora. Tipo, a loja de decoração, ela tem glamour, ela tem todo aquele... Até o balcão, até o caixa. Do caixa para dentro, existe qualquer maquininha de cartão de crédito, existe qualquer normal. E a gente viu isso com os nossos clientes e a gente criou um banco. Hoje a Creativando, ela já está em processo de fintechização
E a gente vai lançar aí, se Deus quiser, até o mês que vem já o pré-cadastro. Gostei. Tu tá fazendo o pitch aqui, hein? E o que a gente viu, tá? Que legal. Dentro da Creativano, assim, muita coisa aconteceu daquele tempo pra cá, né? Então a gente viu, por exemplo, assim, o arquiteto, aquela questão, por exemplo, do RT, né? Que o arquiteto, um trabalha, outro não trabalha e tal. RT é ilegal. O que a gente fez? Transformou em cashback. Você conseguiu, no fim, tirar uma coisa que não era legal, obviamente, e você conseguiu usar a tecnologia inclusive Isso de aí. cashback para poder... Mas você podia também fazer algo como se fosse um take rate, porque o take rate é a palavrinha bonitinha para comissionamento. Só que aí tem um outro ponto que é a cereja do bolo, que eu não vou falar aqui. Existe esse take rate, enfim, existe o comissionamento, só que no meio de tudo isso existe a loja, que é quem faz a venda do produto. E aí, fazer esse controle para a loja, hoje é uma dor de cabeça. Entendi, Então, já entendi. a solução vai resolver todo esse problema. E aí, na verdade, qual que é a principal estratégia, por exemplo, do Banco Creativano, né? É aumentar a venda do nosso produto. Você sabe que o processo de, vamos dizer assim, fintechnização, assim, no fim, todas as empresas, na verdade, todas as startups, as empresas de tecnologia, elas em algum momento, elas também serão uma fintech. Porque você tem ali... Primeiro, você tem um movimento de open banking muito forte. Depois, você tem, hoje, os próprios modelos de bank as a service. Eu, inclusive, sou sócia de um que você cria um banco para negócios. Porque você tem ali muito dinheiro, muitas vezes, circulando. Você próprio tem a possibilidade de ter o seu banco próprio. Isso, no fim, é uma democratização, de uma certa forma. Né? Uma democratização e uma descentralização. E aí, com tudo que a gente passou, né, essas 16 franquias, a gente quer chegar a 20 até o final do ano, a entrada da Epson, tecnologia nova, um monte de outras funcionalidades, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma inteligência dentro da plataforma da Creativando que a gente sabe exatamente todos, eu não estou brincando, todos os arquitetos do Brasil. Se você botar o nome dele dentro da minha plataforma, eu vou te dar o nome, o CAL completo, o dia que ele se formou, a faculdade. Caramba! Tudo. Mas isso aí tá bem com LGPD, não tem problema nenhum. Tá tudo com LGPD. Nós mapeamos isso de dados públicos, não tem nada de... enfim, então, o que a gente conseguiu hoje com isso? A gente consegue ter muita inteligência dentro da plataforma. Muito legal. Né? Tanto para o nosso cliente, que é o lojista, quanto para o arquiteto, enfim, e N outras funcionalidades que a gente tem. E junto com isso tudo, e a própria parceria com a Epson, a nossa internacionalização ela já é uma coisa mais real agora. Tanto que a gente já entende dentro do nosso roadmap, até o final do ano que vem, a gente pretende começar a internacionalização. A gente foi objeto de estudo de uma universidade da Alemanha, em parceria com uma universidade brasileira, que eles fizeram um MBA, e aí o TCC desse MBA, o trabalho de conclusão, era Creativano, aonde que a Creativano teria fit no mundo. Que demais. Então, a gente tem 12 países onde que a gente tem concorrente, mapa de preço, empatia, desses 12 países onde que a Creativano pode entrar. Vou te falar que evolução, hein? Caramba! A gente evoluiu bastante. A gente tá falando o quê? De 3 anos, né? 3 anos, 3 2019. anos, isso aí. É muito legal a gente falar disso tudo, negócio, carreira, crescimento. Cultura. Depois que você fez tudo ao longo do teu dia, quem é o Tebaldi depois das 18 horas, quando ele parou de trabalhar? Ultimamente o Tebaldi está trabalhando até umas 9 da noite, mas depois das 9 da noite é pai. É o que mais te dá prazer? Pai. É ir para casa, o que me motiva é as minhas pequenas, né? Tudo que eu faço é pensando nelas, né? É propósito, é vida, que elas possam crescer e possam dizer assim... Sou filha do Tebaldi, sabe? Isso é forte. Isso é forte, assim, é muito forte. Então, eu gosto pra casa, de ficar com elas, de assistir. Churrasco? Claro, eu sou gaúcho, né? Como não vai gostar de churrasco? Mas você faz churrasco? Claro, né? Você nunca me convidou pro seu churrasco? Partiu depois daqui? Só precisamos de 4 tijolos e 2 espetos. Aqui, ó. Chão mesmo, não tem problema. Mas gosto de cozinhar, gosto de estar com a família, gosto de estar em casa. Eu sou bem aquele cara, tipo assim, multidão, assim, tipo, sei lá, não... Prefiro ficar em casa. Não sou tamo muito, junto nessa. Fico em casa, e a minha mulher às vezes fala assim, não sei o que, levar as crianças da praça. Beleza, pego a bicicleta, vou lá, levo na praça, mas tipo assim...
não é que eu seja um pai ruim ou que eu não gosto de ir na praça. Aí começa a chegar um monte de gente, coisa e tal, tipo, eu já, sabe? Beleza, deu 1 horinha de brincadeira, ó, vamos pra casa. Eu acho que essa é uma coisa meio dos empreendedores, né, de nós, assim. Eu não sei se assim, eu sou tão apaixonada, obcecada. É claro que, assim, tem o ônus e o bônus, né, porque a vida social é importante, né, mas às vezes a gente fica... Eu tava com o Caíto esses dias, eu falei, Caíto, eu tô ficando muito antissocial, Aí ele falou assim, ai, não, Camila, eu também tô. Aí eu falei assim, então pelo menos eu fiquei mais tranquila. Não é antissocial, né? Mas assim, a gente, final de semana, por exemplo, assim, eu quero muito descansar. Então, assim, ainda não tenho filhos, né? Então eu fico com os meus cachorros, que essa é a minha coisa uma das coisas que mais me dá prazer. Meus afilhados, eu mandei caminha pra eles uma vez. Olha. Tebaldi, amei te ver, assim, e o que eu mais tô feliz, assim, é da evolução. Assim, Vai eu rolar sempre a proposta? tive... Agora? Quem sabe? Agora? Quem sabe, né? Esse programa aqui ainda não é um programa de pitch. Ainda não é um programa de pitch, tá? Mas você fez bem seu pitch, viu? Mas, assim, o mais importante é não só a sua evolução, mas a sua maturidade. Mas o mais importante, você continua genuíno, você continua legítimo, continua honesto. Foi uma coisa que a gente sempre... Honesto de onde você veio, com a sua história. Então, assim, tô muito feliz. Tô muito feliz de te ver de novo. Obrigada, muito obrigada de você estar aqui. Super legal estar aqui de novo, né? Acho que prova mais uma vez, né? Que enfim, não foi um negócio que não rolou, que a gente não pode ter contato. Ainda, né? Ter amizade, enfim e tal. E, cara, acho que isso prova tudo. Sabe que a gente tem uma amizade aí, eu prezo muito por isso. E, pô, receber esse convite e estar aqui é um privilégio ainda, né? Às 2h. Que agradeço, obrigado. Pessoal, não esqueça, tá? Curtir, não esquece de compartilhar. Importante para todo mundo que teve curiosidade para saber como é que estão as empresas que eu investi no programa. O Tebaldi está aqui contando o caso dele, a evolução. Sigam a Criativando, comprem da Criativando, curte o canal, ativa as notificações e compartilha. Um beijo!